Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conversar com um professor universitário, mas a sua história começou por meio da música, também pelo esporte. Ele começou muito cedo no rádio. Transformou, inclusive, o meio da televisão. É, tem muita história boa para contar para gente. Vamos falar com ele, com o empresário Williams Balan. Seja muito bem-vindo à Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é que fico muito honrado de estar aqui no espaço com você, com o trabalho que o Renato Zaiden, pai e filho, estão fazendo, e num local onde passaram nomes importantes da cidade e continuam, com certeza, fazendo muito por nós aqui, né? E eu estou honrado de estar aqui, é uma experiência maravilhosa. É uma alegria para a gente poder Muito registrar obrigado. esse momento de alguém que tem tanta experiência profissional, muita história, inclusive, né? Vou pedir que você apresente para nós, para quem não o conhece, né? O nome completo até mesmo, né? Para trazer aí as heranças de mãe, paterna, enfim, e também falando de onde veio e como chega a Bauru. Ótimo. Bom, meu nome é Williams Serozi Bagun. Eu nasci em Maringá, no Paraná, filho de Antônio Balan e de Vidne Serozi Balan. Os meus pais eram músicos, ele maestro, ela maestrina, e eu nasci no meio da música, né? Meu pai e minha mãe tinham escolas de música no norte do Paraná. Ele, na verdade, era de São Paulo. Ele e ela eram de São Paulo, mas foram para lá quando a cidade de Maringá estava começando. Ele implantou uma escola de música e criou um método de ensino que acabou sendo adotado por escolas de música em todo o norte do Paraná e até na região noroeste, região sul. E a minha vida foi assim, ele tinha orquestra, né? E eu fui trabalhando a vida no meio da música, e deveria estar nela, né? Acabei, sendo professor, me formei em piano, muitos anos de estudo, depois fiz aperfeiçoamento no instrumento, passei a dar aula de harmonia, arranjo, composição e gostava muito de cinema, né? Gostava de televisão, a coisa estava começando. E no início da adolescência já comecei a trabalhar na base da brincadeira com alguns colegas. Nós comprávamos papel celofane, cortávamos em tiras, né? E aí com canetinha, na época, ponta porosa, a gente desenhava histórias. E o meu pai, como maestro, ele tinha instrumental de som, tinha gravador, mesa de áudio, tudo que ele precisava para a orquestra. E a gente gravava a trilha sonora. E no domingo a gente apresentava isso para os colegas, né? Isso eu tinha 12, 13 anos de idade, apresentando historinhas, apresentando sonorização. Ou seja, eu já trabalhava com música, mas eu gostava muito dessa área audiovisual, né? A música definiu a sua trajetória profissional de alguma forma e como? Eu, como músico, né? Eu acabei tocando, me apresentando, tal. Mas a força da televisão pegou muito forte. Eu, com uma certa idade, tinha meus 15, 16 anos, comecei a trabalhar em rádio, na cidade mesmo. Só que eu trabalhava das 5 da manhã às 7 da manhã, porque depois eu tinha que ir para a escola, né? Então eu saía, pegava minha bicicleta lá na cidade, correndo para poder chegar a tempo na aula. Como que era esse trabalho, assim, Aí eu nesse fazia, período? eu era técnico de som, né? Então fazia a operação de mesa, a exibição de música, abria áudio para microfone. Então eu gostava disso. A coisa ali estava legal. E aí comecei, através do meu pai, com amizade com o dono de um cinema lá na cidade, eu fui aprender a fazer projeção de filmes. Mas por ser menor, eu começava a trabalhar aos domingos nas matinês, fazendo projeção de filme. Só aos fins de semana, muito legal. Até que surgiu, foi inaugurada uma emissora de televisão na minha cidade, independente, e eu fui procurar emprego lá. Eu falei, olha, eu trabalho na rádio, eu estudo isso, mexo com música, eu queria trabalhar em televisão. E aí tinha uma vaga de operador de VT. Eu tive
felicidade de ser contratado. E aí eu continuei convivendo com música, dando aula, tocando, mas eu tive que começar a reduzir um pouco essa parte da música, por Foi, conta da a televisão começou a ocupar muito foi por espaço. causa da TV que você decidiu e percebeu que realmente a parte mais do audiovisual da TV era o que mais te chamava a Ah, atenção? chamou mais atenção. Eu tinha 17 anos quando eu entrei em TV, passei a ser registrado com 18, né? Com menos de 18 eu não podia, não tinha registro. E comecei a trabalhar na área de operações, de produção de programas e jornalismo. Então, nisso eu já era maior de idade, já pude começar a trabalhar em produção, e nós criávamos muitos programas, né? E nisso o tempo foi passando, a Rede Globo comprou a emissora que eu estava. E aí, nesse momento, na televisão, eu já estava fazendo muita coisa. Eu fazia direção de imagens, eu fazia edição de programas, eu editava comerciais, trabalhava com a parte de produção de matérias especiais para o jornalismo. O telejornalismo nosso, na época, era um programa que tinha 1 hora de duração. O jornal do almoço, ele ia da meio-dia a 1 da tarde. Tinha muitos blocos, né? Eu já estava fazendo direção desse jornal. E bem jovem, Eu Williams. tinha Já 20 começou, anos, já 21 com uma anos. responsabilidade É, também, né? E gos- atuando em vários outros lugares, em e, outras frentes, inclusive. e tive que ir diminuindo a minha participação na música, apesar da escola ser dos meus pais, né? E eu também diminuí minha atividade na escola e parei de ser músico profissional, né? Mesmo tendo carteira da Ordem dos Músicos, tudo, deixei de ser músico profissional. Porém, aconteceu o seguinte: a Globo comprou a emissora que eu estava, foram lá os olheiros e foi engraçado, né? Eu estava na sala de videotape nesse horário, entrou uma pessoa. Ah, pois não, o senhor deseja alguma coisa? Não, só estou olhando. Falei, ó, senhor, desculpa, não pode ficar aqui, só poderia aguardar na recepção, né? Aí ele saiu, foi lá para a recepção e eu continuei meu trabalho ali. Eu estava editando programas ali na TV. Daí a pouco entra na sala o diretor da televisão, mais aquela pessoa que eu tinha convidado para sair, mais 2 outras pessoas, e o diretor, o Lindolfo Luiz, na época, virou para mim e falou: Olha, oi, Elias, tudo bem? Queria te apresentar esse pessoal aqui da TV Globo, eles estão olhando aqui porque, como você sabe, a Globo comprou nossa emissora. Eu olhei para ele e falei: Ih, estou demitido. Ele começou a rir, mas o que aconteceu? Falei: Acabei de colocar esse senhor para fora da sala, né? E esse senhor chamava-se Sérgio Eberlé e era o chefe de operações da Globo do Rio. Estava junto com o René Proença, que também era diretor de operações. Ele era diretor de operações de uma área, o René, diretor de operações de outra, e o engenheiro José Ricardo, o engenheiro responsável pela modificação das coisas da emissora. Bom, aconteceu o seguinte. Digamos que eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa quando eles chegaram. E aí me convidaram. Gostaríamos de oferecer para você uma vaga na chefia de operações, que a gente vai implantar aqui o sistema operacional da Rede Globo. E a gente gostaria de saber se você aceitaria, né? Imagina que não, né? Eu aceitei de imediato e já pedi, olha, só que é o seguinte, eu preciso aprender direção de fotografia, eu preciso aprender melhor iluminação, eu preciso aprender como é que se produz novela, como é que se produz programa, e eu queria saber da possibilidade de vocês me darem essa oportunidade. Foi Foi muito engraçado. proativo já de solicitar. Eu eh, queria alguma aham. coisa assim. O Sérgio não teve dúvida, ele pegou o telefone na hora, pediu uma ligação para o Rio, falou com uma pessoa chamada Reinaldo Bastos, falou: Reinaldo, é o seguinte, eu não sabia quem era esse Reinaldo. É o seguinte, está indo aí para o Rio de Janeiro na segunda-feira o Williams Balan, daqui de Maringá, e você vai começar na produção de novela com ele, vai fazer o período que precisa, depois vai para a área de tradução, depois vai para a área de esportes, depois vai para a área. Eu fui ficando assim, né? Foi diminuindo. Eu E comecei a agora, vou me dar abaixar conta? na cadeira. O que que é isso, né? Que oportunidade, louvado seja Aham. Deus, né? E os desafios, como que foi esse Muitos processo? desafios. Fui para o Rio, primeira vez que eu estava indo para o Rio de Janeiro, primeira vez que eu estava indo numa emissora que na época tinha o quê? 8 anos de vida. Como eu falava inglês muito bem na ocasião,
eh, eu passei a fazer parte de uma equipe que dava assessoria para emissoras internacionais. Então, por exemplo, a Globo, na época, quando mandava alguém para fora do país, no país que essa equipe vai, tem uma emissora que dá apoio. Da mesma maneira, quando uma RTV1 vinha para o Brasil, ou uma BBC vinha para o Brasil, ou como a NBC vinha para o Brasil fazer documentário, fazer alguma coisa, ou até uma TV vinha para fazer uma transmissão de futebol do Brasil para lá, uma transmissão de esportes, era rotina, era praxe a emissora dar um profissional para dar apoio para essa empresa, para que eles pudessem ter no Brasil alguém da produção, alguém que ajudasse. E eu passei a integrar essa equipe. Então, eu acabei participando de documentários da BBC, das emissoras da França, de Portugal, RTP em Portugal, Itália, mas assim, nesses contatos. Foi aí que surgiu a oportunidade de fazer uma coordenação de Copa do Mundo e coordenação de Jogos Olímpicos, tal, onde a Globo me emprestou para a OTT. Então, a OTT, a Organização de Televisão Ibero-Americana, ela tem como associados emissoras em países que falam português e espanhol. Assim como a EBU tem na Europa as emissoras que falam outros idiomas. Então eu passei a coordenar a Copa do Mundo. Eu fui para ser editor nos Jogos Olímpicos. E aí lá, sendo editor, como eu era um dos poucos que conhecia bem o beisebol, eu fui coordenar edições de beisebol para poder mandar para as emissoras do mundo inteiro. E aí uma pessoa me viu trabalhando e me convidou para outras coisas também. E aí eu tive outras oportunidades fora do Brasil, acabei aprendendo muita coisa lá fora. E a oportunidade de fazer uma coordenação de Copa do Mundo foi fantástica também. E no Brasil, eu comecei a trabalhar em vários setores. Aí surgiu a oportunidade de Bauru. O que aconteceu em Bauru? O Boni criou um projeto para que em Bauru fosse criada uma emissora, ou melhor, criada não, readequada uma emissora para se tornar o centro de jornalismo do interior de São Paulo. E nessa ocasião, o Sérgio Abelê me deu uma tarefa. Williams, a gente quer que você vá para Bauru para implantar esse projeto. A ideia do projeto era, quando a Globo comprou a TV Paulista em São Paulo, a TV Paulista já tinha a TV Bauru na sua propriedade, né? E quando a Globo comprou, a TV Bauru foi a primeira emissora fora das capitais, no interior da América Latina. Ela veio no bolso, e a Globo passou a ser dona da TV Bauru. E ela trabalhou por muito tempo, até que surgiu esse projeto, que foi chamado Rede Globo Oeste Paulista. E o objeto, ele tinha vários objetivos. Um dos objetivos era que, em menos de uma hora, qualquer coisa que acontecesse no interior de São Paulo pudesse ser gravado, gerado matéria, editado e colocado no ar no Brasil e no mundo. Então, nós passamos a integrar Bauru como a sede, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e depois Araçatuba, como centro de jornalismo, com equipe, chefe de redação, estrutura de produção, que eram geradas para Bauru, editadas e daqui distribuídas, ou para alimentar os telejornais, os espaços locais, ou alimentar as matérias para São Paulo e Rio. Então a gente procurou fazer um trabalho onde juntasse as pessoas locais e as pessoas que vinham de fora. Com isso, muitos nomes nasceram aqui, cresceram aqui, se tornaram grandes nomes na televisão brasileira. Como que é para você Foi um formar, berço aqui. ajudar tantos profissionais a seguirem também um caminho tão sonhado? Olha, foi uma coisa fantástica, porque a gente estava fazendo um trabalho, mas não tinha noção do que viria a acontecer no futuro. E eu vim para ficar 2 anos, eu vim para implantar. Aí o que aconteceu? Nasceu o primeiro filho, aí nasceu o segundo filho. Aí eu resolvi fazer faculdade de música, porque os meus pais continuavam com a escola e precisavam. Eu trabalhava na gestão ainda para ajudá-los. Eu falei, não, eu preciso fazer faculdade de música. Eu fiz faculdade de música e me formei. Nisso, a FEB, a Fundação Educacional de Bauru, foi encampada pela Unesp, né? E tinha um curso de rádio e televisão montado ali na época, o professor Antônio Carlos, já falecido. E aí a Ana Silvia com o professor Antônio Carlos começaram a buzinar na minha orelha. William, você precisa dar aula, o curso de KTV. Precisa ir, precisa ir, precisa ir. E aí um dia eu resolvi que iria, né? Aí eu fui.
Fui fazer o concurso, passei, mas nesse meio tempo aconteceu uma coisa muito interessante que mudou a minha vida. Nós tínhamos um programa chamado A Palavra é Sua. Ele ia aos domingos. E era um programa local, Mas era rádio, em televisão. TV. Televisão. A TV, ela dá os horários, ela tem o horário da grade da programação nacional, regional, estadual, regional. E um dos programas que tinha chamava A Palavra é Sua, que era a produção local. E eu trabalhava na produção desse programa. Foi chamado pelo Dr. Márcio Tolentino. Dr. Márcio Tolentino, gastro, para falar sobre os efeitos do álcool na pessoa, né? Um programa muito interessante. E ele pediu para mim, escuta, eu tenho uns slides para mostrar o que acontece com o fígado, o que acontece com os rins, tal. Não daria para a gente fazer alguma ilustração? Falei, claro que daria. E acabei montando uma pequena aula para ilustrar o programa. Ele gostou. Falei, olha, interessante isso. Não daria para a gente montar aula médica? Falei, tá, vamos montar aula médica, né? E aconteceu uma coisa interessante. Essas aulas caíram no bom grado de algumas empresas multinacionais e também das sociedades brasileiras na época, a Sociedade Brasileira de Endoscopia, né? Williams, é o seguinte, eles querem essas aulas, nós temos que montar uma produtora para poder fazer nota, né? Tinha que ter a profissionalização para poder emitir uma nota, não era mais um professor criando uma aulinha, um profissional de televisão fazendo um vídeo, não. Começou a aparecer a importância disso para a formação médica, né? As empresas viram nisso uma possibilidade de ter um material didático muito bom. Então a produtora precisou ser montada. Como? Tava Tolentino, Neuza Rocha, Williams Bala, virou TBR, né? E aí alugamos uma sala no edifício Caravelas, 2 salas, foi lá que eu conheci o Chico, da Polivídeo, e iniciou-se uma amizade aí muito grande, que perdura, graças a Deus, até hoje, e que dure por muitos e muitos anos. E aí a produtora começou a se tornar uma empresa para fazer produções de vídeos didáticos na área científica. E como é para você, que começa com a música, depois vai para o segmento televisivo, né? Passeia por É, todas, transita por essas, de repente, como empresário. E também tem a parte esportiva que nós não mencionamos, que começou bem é jovem, verdade, é e verdade. como professor universitário. Conta pra gente, mas antes nós vamos tomar uma aguinha, né? Nós vamos para o rápido intervalo e já Perfeito, compartilha com a gente. claro. Então nós vamos para esse rápido intervalo, mas nós voltamos já. Você não sai daí, continue com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o empresário e professor universitário Williams Balan. Então, antes do intervalo, havia perguntado, né, sobre essas transições de, né, trajetória profissional, apaixonado aí por todas, pelo que conta aqui pra gente, e também vem a história acadêmica, a vida acadêmica. Conta pra Sim. gente aí o esporte e a parte acadêmica também, Williams. Na minha adolescência, eu era muito ativo, extremamente ativo, né? E eu acho que eu continuo sendo, Continua. não tanto quanto, né? A idade vai passando, né? Ah, e as coisas vão mudando, a humanidade muda. Mas na época, da adolescência, praticava muito esporte. Eu comecei na infância fazendo judô. Depois eu passei a fazer judô e karatê. Então, segunda, quarta e sexta eu praticava judô à noite e terça, quinta e sábado eu fazia karatê. Participei muito de campeonatos de judô, tive medalhas como campeão paranense de judô. Lá cresci, aí eu fazia corrida de 100 metros, né? Mas eu nunca consegui atingir uma marca muito boa, não era dos melhores, não. E fazia salto com vara também, né? Eu tive a honra de carregar a tocha olímpica e acender a pira num dos eventos esportivos regionais, né? Então, eu sempre estive muito ligado. Até quando eu mudei para Bauru. Quando eu mudei para Bauru, era muito intenso. Eu entrava na televisão 6h30, 7 horas da manhã, eu saía, era 11 horas da noite, e olha lá, né? E até que a implantação acontecesse, foi essa correria.
Muito bem, surgiu a história da montagem da produtora e, enquanto televisão, eu coordenava muitos trabalhos, futebol, Fórmula 1, vôlei, basquete, e isso ficava muito do sangue, porque também eu vinha do esportes. Fiz coordenação de São Silvestre, tem tanta história para ser contada que você não faz ideia. Aí, quando surge a história da produtora, a gente acaba montando oficialmente uma produtora. Trabalhei paralelamente na TV e na produtora, até que chegou o momento de eu precisei pedir demissão para continuar na produtora. Recebi uma oferta muito boa para continuar na TV, mas eu quis fazer o desafio. Surgiu o convite para a universidade. Foi onde eu comecei a dar aula no curso de rádio e televisão. Foi maravilhoso. Fiz meu mestrado, meu doutorado, pós-graduação. Fiz pós-graduação em marketing político, coordenando campanhas políticas e tal. Mas uma coisa muito importante, dentro da universidade, a gente tem uma coisa que é muito interessante, muito importante, a possibilidade de pesquisar e experimentar. E acabei criando uma web TV nos idos de 2000, 2000 e pouco, comecei a fazer experiências lá. E na produtora a gente evoluiu muito na questão da tecnologia de nuvem, em várias situações, como transmissão ao vivo, criamos plataformas tal, e o desenvolvimento da universidade me permitiu trabalhar com uma moçada muito afim, muito querendo fazer as coisas. E criei a Web TV, aonde ali eles podiam ter uma experiência de emissora de televisão dentro da universidade, com todos os departamentos, programação, jornalismo, produção, artes, externa, né? E isso fez com que eu deixei a coordenação da Web TV já há um bom tempo. Mas ela continua e o pessoal continua trabalhando, fazendo os trabalhos de uma emissora de TV, sentindo na prática aquilo que eles só teriam depois de se formar. Então, trabalhar com os alunos é muito empolgante. E poder trabalhar a tecnologia da produtora é também muito empolgante. Então, eu consigo conviver muito bem nesses dois meios com muita alegria. Excelente. E quem ganha, né, são todos aí que acabam tendo essa oportunidade, né, de compartilhar esses conhecimentos. Até aproveitando essa questão de compartilhar, de ser um multiplicador, né, do que já Isso. conhece, como é para você ser professor universitário e fazer com tanto amor, que é o que já consigo perceber aqui no nosso bate-papo, e também Bauru, o que significa para você? Bom, Bauru virou a minha cidade de coração, né? Porque eu vim para ficar 2 anos, já estou aqui há mais de 40, né? E é uma cidade que eu amo, eu adoro e faço o que eu puder por ela. E como o meu trabalho é universitário, me aposentei, né? Mas eu continuo dando aula ainda e tenho um grupo de alunos que está aí na faixa dos seus 18 a 24. Então é uma convivência que me permite, como diz um amigo, ser jurássico, mas ao mesmo tempo estar acompanhando aquilo que está acontecendo no desenvolvimento atual. O mundo mudou muito, as pessoas mudaram, os costumes mudaram. Mas graças a essa minha convivência com os alunos com quem eu trabalho, a gente consegue conviver muito bem o Jurássico com aquilo que está conversando e que está acontecendo na atualidade. Isso não tem preço que pague. E que continue realmente compartilhando esses conhecimentos, que são muitos, que a gente aqui só fizemos a introdução, né, de sua trajetória. Olha, Estamos caminhando aí fantástico. para o final do nosso bate-papo do Conversa Diária, Williams. Que dica ou qual recado você deixa especialmente para quem está nos acompanhando, aquilo que estiver no coração? Olha, eu digo assim com muita tranquilidade, né? Eu digo que assim, você só pode se arrepender daquilo que você faz, porque aquilo que você não faz, não tem como. Então, enfrente os seus desafios, mate aí os seus medos, as suas preocupações, quebre os paradigmas, né? É lógico, eu não estou falando quebrar regras da sociedade, não é isso? Mas quebre os seus paradigmas e acredite em você mesmo, porque acreditando em você, você vai conseguir. E saiba a hora que aparece uma pedra no meio do caminho, não é para parar e voltar. Volta sim, mas só para pegar distância e saltar e seguir a vida.
Muito bom, aí, recado do mestre já, né, que tem uma trajetória aí realmente de sucesso. Olha, Muito obrigada por aceitar o nosso convite, eu fico Williams. muito feliz, parabéns pelo programa, parabéns pela forma como você nos conduz, e a gente torce muito pelo sucesso em todas as áreas para o programa e para a televisão, que é tão importante para nós na cidade de Bauru. Excelente, gratidão, em nome de toda a equipe, inclusive. Muito obrigado. Sucesso! Obrigado. Então, nós encerramos esse bate-papo com o empresário e professor Williams Balan. Nós vamos deixando aqui aquele forte abraço e a nossa gratidão. Reforço que você nos acompanhou até o final desse bate-papo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.